tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Oremos. Senhor nosso Deus, tua palavra é tão maravilhosa, tão grandiosa, nos enche de temor e tremor. Fala conosco, que este momento de reflexão, Senhor Deus, nós possamos extrair a mensagem que o Senhor quer para o nosso coração nessa noite. Enche-nos do teu Espírito, aquele que traz a palavra, Senhor Deus, capacita, dá fluidez, traz a mente. Ó Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco, é o desejo do nosso coração, que eu transmita com fidelidade a tua palavra, e que o Senhor nos encha com o espírito de sabedoria e compreensão, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos queridos, estamos vivendo realmente, como diz aqui o apóstolo Paulo, dias difíceis, dias cheios de, realmente, a palavra é cheio de dificuldades. As percepções, o nosso entendimento, o nosso olhar, nós ficamos abismados, né? Tamanhas dificuldades, tamanhos temores, as angústias, as expectativas. E a palavra de Deus, neste pequenino trecho que lemos, nos traz uma lição interessante, uma lição que, em poucas palavras, nos diz que está difícil, os dias são maus, como o mesmo apóstolo Paulo diz aos Efésios, os dias são maus. E uma das razões pelas quais os dias são maus, são difíceis, é porque nós direcionamos o amor de forma errada. Nós estamos direcionando o amor e a atenção de maneira que não agrada a Deus, que seguem outros rumos. O apóstolo Paulo identifica isto e nos faz a exortação. Então, o tema da nossa mensagem nesta noite é este: redirecionando o amor. Um amor mal direcionado, mal dirigido, com o objeto do amor errado, não é amor. Então, por estar amando o objeto do amor erroneamente, nós estamos errando, o mundo está errando e está tornando as coisas cada vez mais difíceis, cada vez mais más. Se não, vejamos o que diz aqui a palavra de Deus, versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois, ou seja, porque, por causa de que os homens serão, aí nós vemos a primeira forma de amor errada, egoístas. Que forma de amor é esta? O egoísmo. Pensa aí um pouquinho.
Vamos dialogar. Eu sei que não é como na escola dominical, que a gente pode levantar a mão e dizer, então, mas se você quiser dizer, pode. Que espécie de amor é esse? Que o apóstolo Paulo está dizendo, pessoal, os dias serão difíceis, porque terão gente amando a si mesmo. Serão egoístas. Estarão amando a si mesmos. Algum espertinho poderia dizer assim, mas pastor, a Bíblia diz para a gente amar o próximo como a si mesmo, então tem que amar a si mesmo. É isso que a palavra de Deus está dizendo? O amor próprio é natural. Nós sabemos, nós cuidamos do nosso corpo. Quem não cuida está errado. Tem que manter, né? O asseio, né? Cheirosinho, bem arrumado, por que não? Penteadinho, cortadinho o cabelo, não precisa ser tanto, né? Mas nós precisamos realmente cuidar de nós mesmos, ter amor próprio. Isto tem uma medida. Não fazer de tal forma que sejamos egoístas, pensando somente em si. Egolatria, fazendo de nós o meu Deus. Quão grande és tu, olhando ao espelho. Quão maravilhoso és, né? A lenda grega diz a respeito de um homem chamado Narciso, que olhando o seu reflexo do seu rosto na água, mergulhou apaixonado. Oh, que homem lindo! Oh, que criatura maravilhosa! Ele mesmo. Daí, quando alguém gosta muito de si, se acha muito bonito, é chamado de narciso. Ou narcisista, por causa do tal narciso grego. Cuidado com o nazista, não é isso? Quase que eu troquei aí o termo. O narcisista é aquele que ama-se demais, né? Então, Paulo está dizendo assim, haverá de ser dias difíceis, porquanto, ou pois, porque os homens serão egoístas, por amar exageradamente a si mesmo. Pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo. Eu me amo e todos têm que me amar. E todos têm que me servir. O egoísmo se torna uma doença social. Uma doença para a sociedade. A razão de muitos males. Paulo vai falar a respeito de alguns males. Mas a razão pela qual esses males existem é o fato de existir muitos egoístas. O egoísta pensa que o mundo deve viver para agradá-lo. Ou é do jeito que ele quer, ou ele sai pisando duro, bravinho. Às vezes não faz essa cena, engole seco, mas achando que ele deveria ser mais temido, mais amado e mais servido. Quando o próprio Deus encarnou-se para servir e não para ser servido. O egoísta se acha superior a Jesus, o Filho de Deus. Então ele acha que é natural. Se não me der, se eu não tiver, ele se acha no direito de tomar o que é dos outros. Por isso, a maldade no seu coração acha por certo colocar um revólver na cabeça de alguém e tomar o que é do outro. Sem afeição nenhuma,
sem medir quão sacrificioso foi para aquela pessoa conseguir aquele objeto, conquistar aquele bem. Quantas horas de trabalho, quanto tempo longe da família? Não, eu quero para mim. Daí, ou morre. Esse é o sentimento egoísta. Às vezes, nós podemos ver isso dentro da igreja, dentre os irmãos. O egoísmo não é privilégio apenas do mundo. Nós cristãos, nós crentes, precisamos aprender com o nosso Senhor, que veio para servir e não para ser servido. Ele é o exemplo maior. Devemos imitá-lo, devemos ser servos. Para falar de mim, cada um fale de per si. Há pastores que acham que deve ser tratado por reverendo. Alberto, logo vem uma correção. Reverendo. Mas se alguém disser, pastor, reverendo, porque ele acha que ele é que tem que ser reverenciado. A palavra reverendo, o título é dado para designar aquele que reverencia, aquele que conduz a igreja à reverência do Todo-Poderoso, aquele que ensina o temor de Deus, a reverência, reverendo, que está reverenciando e não que é reverenciado, mas o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria faz muitas vezes isso. Como será que está o nosso sentimento em relação a isso? Na casa do Senhor. Lá fora, meus irmãos, é o mundo. Se estão sem correção é porque não são filhos, são bastardos. A lição está ficando bem definida, né? A igreja está afiada, né? Quem está sem correção não é filho, não tem o amor do Pai, né? Hoje é dia dos pais. Uma das evidências do amor do nosso Pai é quando Ele nos corrige. Ele corrige o filho a quem ama. Bendito seja o Senhor, né? Assim, o egoísta, o egocêntrico, ele pensa somente em si. Pensa que ele é o reizinho, da onde ele estiver. Assim, a Bíblia nos manda ser altruístas. O que é altruísmo? É amar o nosso próximo, é ver a necessidade de outrem, é fazer o bem ao próximo, mesmo que lhe custe algo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma medida para mínimo. Devemos amar pelo menos o tanto que você ama você, não é? Pelo menos o tanto que você se ama. Como diz lá na carta aos Efésios, que aquele que ama a sua esposa, ama a si próprio, porque ela é uma só com ele. Então, o que ele gostaria que ela fizesse para ele, deve também fazer para ela. Olha a medida. Aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você, faça para ele de igual forma. Jesus, respondendo à pergunta, qual é o maior mandamento de todos? Ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
amar a ti mesmo, amar a si mesmo, não é o mandamento. O mandamento é amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo, da maneira como você ama você, dando a ele de igual forma aquilo que você quer receber, né? Então, irmãos, é este então o primeiro pensamento, o egoísta, que está deixando o mundo nesta situação. Esta direção errada do amor, amar a si mesmo, redireciona, vira. Ouça a palavra de Deus, ama a Deus e ao próximo, ama a Deus e ao próximo, no trabalho, demonstra amor a Deus pelas coisas que você faz, naquilo que você executa, no trabalho, na escola, no lar, com o vizinho, com a vizinha, com o irmão, o necessitado, o nem tanto necessitado de coisas materiais, mas muito necessitado, muitas vezes, de uma conversa. Às vezes necessita de um ouvido, de um bom dia, de um boa tarde, de um passar, um cumprimento. O egoísta, não pensando nos outros, pensando somente em si, está sempre atrasado, tem sempre algo em resolver, tem sempre algo a fazer, não dá tempo falar, não dá tempo ouvir, não dá tempo ler a palavra, não dá tempo orar, não dá tempo, porque ele só tem tempo para si. Ele é egoísta, tem tornado o mundo pior, mal, difícil, por causa do seu egoísmo. A palavra de Deus, então, nos orienta. Tenhamos cuidado com isto. Redireciona, então, o seu amor. Redireciona o seu amor. Há um outro tipo de amor mal direcionado. Em segundo lugar, está escrito avarentos. Quem sabe o que é avarento? É aquele que ama o dinheiro. Assim, na origem da palavra é interessante. Vou contar aqui para vocês, por curiosidade. A palavra aqui no original tem a ver com argêncio, que significa prata, que é a origem da nossa vizinha aqui do nosso país, Argentina. Havendo lá muita prata, foi dado a ela esse nome de Argentina, por ter lá muita prata. Não é interessante? Eu achei. Muita prata. Então aqui, o filho, amigo ou amante da prata, amante do dinheiro, que ama mais o dinheiro do que a Deus, ama mais o dinheiro do que a si mesmo, ama mais o dinheiro do que o próximo. Então, quem está no alto, no centro da sua vida, é o dinheiro. Faz tudo por dinheiro. Eu vi uma frase essa semana, uma pessoa disse para alguém fazer uma coisa meio absurda. Seria absurda. Não importa o que. Se eu disser, vou me entregar. Sugeriu que a pessoa fizesse algo absurdo. Ela disse: se pagar bem, que mal faz. Bonitinha a frase, né? Bem, assim, discreta, parece que não falou nada demais, mas a pessoa, em outras palavras, está dizendo assim: seja lá o que for que mande eu fazer, o que importa é se me pagar. Esta tem o dinheiro como Deus. Ela faz o que pedir, desde que lhe pague. Se pagar bem, né? Isso é um ditado.
comum, corriqueiro, conhecido. Ela só aplicou o ditado, ela emprestou aí de uma sociedade que está em um estado caótico, que está em putrificação, porque são muitas as pessoas que são gananciosas, que são avarentos, que são amantes do dinheiro mais do que de Deus. Então este é o amor mal direcionado. As pessoas vão se casar por dinheiro, haverão de ser felizes? Porque o dinheiro não traz felicidade. É um engodo, um engano. Aí, não havendo felicidade, porque talvez não tenha encontrado todo o dinheiro que imaginava encontrar, agora querem se descasar de olho em outro, ou em outra, não é privilégio de nenhum dos sexos, nenhum dos gêneros, mas desfaz o seu casamento também por amor ao dinheiro. Não era a razão pela qual o amor à pessoa, o amor a Deus, a obediência a Deus, não era a razão pela qual ela estava casada. Ela estava casada por amor ao dinheiro. Não tendo aquilo que ela quer, também por amor ao dinheiro, ela se separa. Por amor ao dinheiro, pessoas se corrompem. Se corrompem. Às vezes ela vem toda imponente, porque não está entrando no rateio. Tá bom, quanto você quer? Ah, agora está falando minha língua. Né? Talvez use até a frase que a pessoa usou há pouco, né? Se pagar bem, que mal faz. Se corrompem por dinheiro. Muitos também se corrompem, ou melhor, corrompem, né? São as propostas, por dinheiro. Vai ganhar muito. Então ela vai corromper alguém para não perder a sua boquinha, né? Na igreja também é possível? É também possível. Um ministro pode também se corromper e também pode ser corrompido por dinheiro. Se o salário for muito bom, eu fico. É isso que vai mover? Ou alguém pode corromper por dinheiro. Vamos pagar tanto para o senhor. Quanto você ganha lá? Não é a mesma coisa? Nós não estamos numa relação mundana. Não é isso que está em conta. Não é o amor ao dinheiro. Não é quanto se ganha. Por dinheiro se mata e se morre. Por dinheiro se dá pequenos ou grandes golpes. Tem golpezinho que parece que a gente não quer pôr em conta. Ah, foi só isto. Né? Às vezes, numa brincadeira, se corrompe por dinheiro. Gosta, ama, quer. Meus amados irmãos, quantas guerras, quantas vidas em jogo, quanta destruição, quanta maldade por causa de dinheiro. Se juntar o dinheiro, o amor ao dinheiro e o amor a si mesmo, o egoísmo, está feito aí um barril de pólvora para provocar uma guerra. Né? Então, assim segue a vida, assim segue a sociedade, trabalhando por dinheiro. Ô pastor, mas é claro que sim, a gente trabalha por dinheiro. Não, nós não trabalhamos por dinheiro. O trabalho deve ser exercido por aquilo que você gosta,
por aquilo que você ama. Não é? Ou não é assim? Eu achei interessante quando aquela pequenininha ganhou na Olimpíada a medalha de, não lembro se foi ouro, me ajudem aí, a menininha do skate lá. E o rapaz que estava comentando era um skatista profissional também. Ele fez o seguinte comentário: dá para ver que ela, assim como eu, não trabalhamos, nos divertimos. Por isso ela ganhou. Olha que interessante. Ela, como eu, não trabalhamos, nos divertimos. Ele estava dizendo que não trabalha, nem que não ganha dinheiro para fazer o que faz. Não, ele estava dizendo, o trabalho é o seu prazer. O trabalho dela, no caso, pensaria alguns, né? No caso, andar de skate, né? É uma coisa realmente prazerosa, né? Mas são treinamentos pesados, condicionamento. Erra, cai, machuca, engessa, sara, vai de novo. Se fosse só por dinheiro, não tem dinheiro que pague tanto sofrimento. Mas quem ama fazer aquilo, faz por prazer. O médico faz também, ou deveria fazê-lo, por amor às vidas. Mas por egoísmo e por amor ao dinheiro, pela avareza, nós temos visto tantos profissionais. E quando o dinheiro está garantido, menos ainda ele faz. Não está preocupado em atender, não está preocupado, porque não era a sua meta, não era o seu objetivo. Todos devemos fazer com o mesmo objetivo tudo o que fazemos. Isto não é um privilégio apenas do pastor. Fazemos tal e tal coisa, tal ou tal profissão, porque amamos a Deus e servimos o próximo. E o nosso trabalho é sim recompensado pelo dinheiro. Mas não devemos fazê-lo por amor ao dinheiro. Então, dizia eu, segue a sociedade trabalhando por dinheiro, vai à igreja por dinheiro, esperando a hora do dízimo. Agora eu vou fazer a minha barganha com Deus, vou entregar o meu tudo e Ele tem que me abençoar. Né? Exigir, ordenar a Deus. Está aqui, eu fiz a minha parte como você mandou, lá em Malaquias 3:10. E agora eu exijo que você me abençoe. Fiz minha parte. E dizem alguns falsos mestres, Deus se agrada que você fale assim com Ele. O meu Deus não. O meu Deus olharia para você e diria o seguinte, menos. Baixa a bola aí. Eu sou o teu Deus, não o teu igual. Não é? Bem disse aqui o presbítero Santana, não porque ele tem obrigação, mas porque ele é rico em misericórdia, porque ele é bondoso. E em entregando aquilo que não é nosso, é dele, os dízimos e as ofertas, ele há de nos abençoar por vontade própria. Não é por isso que ele vai aceitar que ninguém bote o dedo no seu nariz e diga, agora me dê logo. Como assim? Né? Então, pessoas que trabalham, que vão à igreja, que dão seu dízimo, mas por amor ao dinheiro. Para adquirir bens, trocas, barganhas. Entregue, dê, que você vai receber 100 vezes mais. Aí a pessoa que estava querendo ouvir isso mesmo, vai à frente e entrega, e dá, e tenta fazer a barganha com Deus.
Dinheiro, então, é o seu ídolo, o seu Deus. Dinheiro em si, meus amados irmãos, não é um problema. O problema é, diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Causa muitos males. Aí, na sequência do versículo 2, aqueles que são avarentos, vai tornando-se e tornando pessoas ao seu lado. Jactanciosos, quer dizer, se acha. O avarento se acha, se tornam arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Uma lista enorme de males, de como as pessoas se tornam por estarem direcionando errado o amor na sua vida. Um ama a si mesmo, outro ama mais o dinheiro. E há uma terceira, um terceiro direcionamento de amor, a parte B do versículo 4, quando diz assim, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. A palavra aqui é philedonos, amante do hedonismo, amante do prazer. Hedonismo é dado o nome à prática da filosofia do prazer. Nós viemos ao mundo, nós existimos, nós sobrevivemos, nós vivemos porque temos prazer. Essa é a filosofia do hedonismo. Tudo que nós fazemos é por prazer. Basta que você assuma isto. Esta é a filosofia. Bastaria que você assumisse isto e passasse a viver por prazer. Você teria sempre motivação. Porque o prazer é a mola que mexe, que rege ou que impulsiona a sociedade. Então a gente vê isto. Uma frouxidão moral. Um relativismo moral. Para de refrear. Para de criar ou seguir dogmas desses caretas antiquados. Viva o prazer. A vida é uma só. Amanhã, quem sabe? Essa é a ideia do hedonismo, que é a força que tem gerado a nossa sociedade. Ama-se a si mesmo, ama-se o dinheiro e ama-se o prazer. Para ter prazer, para satisfazer meu ego, eu preciso de dinheiro, por isso eu amo dinheiro, uma coisa levando a outra levando a uma, né? Assim, este terceiro ponto do amor mal direcionado, o apóstolo então chega a fazer a comparação, amigos dos prazeres, mais do que amigos de Deus. A palavra então, amor do prazer, rege a sociedade. Há um grito silencioso, mas imposto. Tenha prazer, tenha prazer. Seduza para ter prazer. Seduza com suas roupas. Eu não estou me referindo só à moda feminina, não. É a moda masculina também. Né? Atualmente. Quanto mais agarradinho, quanto mais mostrando mais partes do corpo,
Então, vira uma doença. Faça com que você seja atraente para oferecer a outros prazer. E você também terá prazer. Prazer consigo, prazer com o outro. Isto é a moda. Deixe-se seduzir para ter prazer. Tenha prazer no sexo. Tenha prazer ao dirigir. Tenha prazer ao assistir um filme. Tenha prazer ao se deter na internet. Um assunto sério, é pedante, é maçante. Está o tempo todo janelinhas abrindo, oferecendo prazer. Tenha prazer, tenha prazer. Eis a isca, sedução, chama, atrai, busca. Tenha prazer em comer, tenha prazer em beber. Em beber, em se alcoolizar, em se entorpecer. Tenha prazeres com drogas, tenha prazeres com cigarros. Direciona o amor ao prazer, para você ser feliz. Né? Veja, o egocentrismo está imposto, está incluso. O amor ao dinheiro, para tudo isto, está também por trás. Mas diz a palavra, ele ama o prazer mais do que ama a Deus. Atenda todos os desejos do seu coração. Vi uma frase outro dia, oferecendo uma compra. Você falou alguma coisa. Olha só, para vocês terem uma ideia, né, de como nós estamos cercados com isto. Nós falamos na reunião do conselho sobre som, não foi? Foi, presbíteros? Falamos sobre a possibilidade de a gente estar estudando, os meninos precisaram de uma ajuda para complementar algumas coisinhas que eles compraram para a reforma. Foi aprovado, viu? Irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu abri meu celular, várias propagandas de som, mesa de som, equipamentos, guitarra, cabos. Você sabia disso? Já havia percebido? Seu celular está conectado, o microfone está aberto, eles estão nos ouvindo. Aí eu lembrei disso, porque uma das propagandas dizia assim: se dê esse presente, você merece. Não é interessante? A tecla batendo, tenha prazer, se dê esse presente, você merece, compre isto. Né? O prazer está por trás da publicidade, da venda. Por isso eu disse, uma mola que rege, que move a sociedade, que impulsiona vendas. Dê prazer. Coloca isso na mente deles e nós não estamos livres disto. Nós temos que ficar atentos para não sermos envolvidos. Precisamos redirecionar o amor para não sermos incluídos aqui. Amigos, mais dos prazeres do que de Deus. O prazer parece realmente algo bom. Parece algo bom. E na justa medida é presente de Deus, né? Você já pensou você não sentir o gosto da comida? Não ter prazer em comer? Seria horrível, né? Não ter prazer em caminhar, não ter prazer
em fazer tudo, enfim, né? Mas o que ele está dizendo é amar mais os prazeres do que amar a Deus. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E não amar mais os prazeres do que a Deus. Isto é uma das razões pelo qual vivemos dias tão difíceis. Queremos alimentar nosso prazer, custe o que custar, passe por cima de quem passar, do sentimento de quem quer que seja. Eu quero prazer. Mas às vezes a gente pensa assim, que eu quero, mas existe um trabalho, uma manipulação por trás, é satânica, impulsionando isto, fazendo você acreditar que é assim que tem que ser. Em razão disto, do prazer ser de fato uma coisa boa, né? Assim como o dinheiro não é mau, o dinheiro é bom. O que não pode é ter amor ao dinheiro, não é isso? Também o prazer, sendo em si mesmo uma coisa boa, é presente de Deus para nós. Nós não podemos nos tornar escravos disto, escravos do prazer. Existem coisas mais importantes do que isto. Prazeres que você pode ter com a sua esposa, ao invés de ter com outra, não é? Às vezes parece que o prazer é só naquele dia, naquela hora. Mas Deus lhe deu a graça de termos a esposa, o esposo, e assim ter prazer com eles, com ela, e não com outra. Quem prioriza o prazer acaba se tornando escravo dele. No caso de drogas, bebida, me refiro às alcoólicas, obviamente, se tornarão escravos. Aquilo que a pessoa pensa que está no seu ato de liberdade máxima, eu posso beber, eu posso usar drogas. Tem que criar uma lei que legalize, que libere o uso, né? A pessoa está se fazendo escrava. O prazer em excesso escraviza. Quando sentimos prazer, sentimos porque é liberado em nós, no nosso organismo, certos hormônios. 4 principais. Não vou falar sobre isso que eu não entendo. Endorfina, serotonina, dopamina, ocitonicina, e eles trabalham diferentemente, de formas diferentes no corpo, mas agem nesta função de nos dar prazer e de nos dar alegria. São responsáveis por sensações diferentes, mas todas são importantes na justa medida para o nosso organismo, para nos sentirmos bem. Mas quando usamos isto, colocando o prazer como alvo, como foco do meu amor, amando mais o prazer do que o próprio Deus, isto vai me trazer um grande problema, um vício. O organismo não se satisfaz com a mesma dosagem de hormônio que ele descarregou há pouco. Ele sempre vai precisar descarregar mais. Para descarregar mais, eu preciso de mais prazer. Por isso vicia. Por isso escraviza. Por isso domina. A pessoa então se torna dependente daquilo, porque o prazer é o seu Deus. O foco do seu amor está errado, está mal direcionado.
vai sempre querer mais, fica preso, vencido pela força, e o vencido é escravo. Logo então, começa a vir a realidade. Perde-se o casamento, perde-se a família, perde-se os bens, perde-se tudo. Pensou que estava ganhando, mas no fim estava perdendo. A Bíblia diz assim: há caminhos que parecem de vida, mas o seu final é morte, é perda, é distanciamento. Perde a família, perde os amigos, se afasta de Deus. Este é o caminho daquele que direciona mal o amor. O tema da nossa mensagem, então, redirecione, concluindo, né? Redirecione o amor. Redirecione, muda o foco. Não é você mesmo o foco. Não é o dinheiro. Não são os prazeres. Deus deve ser o foco do nosso amor maior. E também o próximo, como a nós mesmos. Redirecione o seu amor, redirecione a sua vida. Quem ama a si mesmo é egoísta. Quem ama o dinheiro é avarento. Mas quem ama os prazeres é blasfemo, porque despreza a Deus. Aquele que deveria ser o foco maior do nosso amor. Exalta o prazer em detrimento do insuperável prazer de estar em comunhão com Deus. O despreza, o rejeita e o trai. Diz assim a palavra de Deus no versículo 5: tendo forma de piedade, nega a Deus, entretanto, nega o seu poder, foge também desses. Eis aí a aplicação, meus irmãos. O prazer, o dinheiro, o egoísmo, foge desses prazeres, foge desses focos de amor. Busca a Deus, busca amá-lo sobre todas as coisas e também amar o próximo como a si mesmo. Amém, queridos? Nós vamos agora consagrar ao Senhor as nossas vidas. Vamos pedir a Ele: Senhor, eu preciso da ajuda, do auxílio do Senhor para redirecionar o meu amor. Preciso de um coração semelhante ao do teu Filho amado, do Senhor Jesus, que nos amou até mais do que a si mesmo, entregando por nós a sua própria vida. Faz-me, Senhor, ter um coração parecido com o teu.